Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Nós prontamente denunciamos a circunstância, que já não é nova, do Governo assumir posições em relação a esta matéria. O Governo, em 2016, tomou uma posição em relação ao Porto de Lisboa. Agora, mais recentemente, quando primeiramente foi confrontada com a circunstância da greve no Porto de Setúbal, a Sra. Ministra foi muito rápida e lesta a dizer: não, isto não pode ser imputada nenhuma responsabilidade ao Governo, isto é matéria do foro laboral, deve ser tratada entre os operadores portuários e os trabalhadores e, por via disso, o Governo não fará nenhuma diligência no sentido de perturbar esse equilíbrio. Eu recordo-me bem dessas declarações, que tive a oportunidade de censurar, até pela circunstância delas não serem minimamente coerentes com aquilo que se tinha passado em 2016. Relembro o que se passou em 2016, que é radicalmente diferente do que se passou agora. Em 2016, com o acordo que se fez, a Sra. Ministra, no fundo, derrogou a lei do regime jurídico do trabalho portuário, que tinha sido aprovado aqui em 2013, salvo erro, e que não contou com a oposição do Partido Socialista. E, na altura, nós dissemos que isso poderia ter um efeito penalizador, efeito esse que seria a disseminação por outros portos, em razão da circunstância de estarem à la carte a celebrar determinados acordos. Nós viemos dizer também, desta feita, que não nos parece fazer sentido, rigorosamente algum, e aí estamos de acordo, que haja tamanha desproporção entre os trabalhadores eventuais e os trabalhadores efetivos, quando está mais que demonstrado que os trabalhadores efetivos são escassos por comparação e que não há nenhuma justificação para uma rotatividade tão grande. Nós sabemos que tem que haver trabalhadores eventuais, é da própria natureza desta atividade, isso acontecerá sempre. Quem disser o contrário está a enganar redondamente as pessoas, mas a questão que se coloca aqui, do meu ponto de vista, é outra. É saber, porque quer dizer, a Sra. Ministra já não é a primeira vez que tem responsabilidades desta ordem. E há pouco vem-nos dizer que, desafortunadamente, durante décadas, arrastou-se esta situação tão lesiva dos direitos laborais no Porto de Setúbal. Foi isto que a Sra. Ministra disse. E não ignoramos, nenhum de nós ignora, que durante essas décadas a Sra. Ministra pontificou. Aliás, muitas vezes a Sra. Ministra arroga-se de medidas que tomou na área do mar e dos efeitos que essas medidas ainda hoje produzem. E, portanto, se produzem efeitos positivos, segundo a Sra. Ministra diz, e em alguns eu acompanho-a, também temos que olhar para efeitos negativos. E um dos efeitos negativos foi esse. A questão que se coloca aqui, e eu julgo que é a questão que nós devemos tratar, é a questão de saber em que medida é que nós conseguimos ter mecanismos de fiscalização que sejam eles mesmos capazes de assegurar uma relação harmoniosa entre os trabalhadores necessários nessas operações de trabalho portuário. Eu acho que essa é a questão fundamental, porque a questão, como estava colocada no Porto de Setúbal, é obviamente desequilibrada. As declarações que a Sra. Ministra fez, naquele momento, são uma evidência. Qualquer pessoa percebe que 10% de trabalhadores efetivos para 90% de trabalhadores eventuais, não há ninguém, por muito insensato que seja, que subscreva isso. Ninguém pode assumir isso. Pode-se criar grandes névoas na comunicação social a respeito disso e até lançar os maiores anátemas sobre os trabalhadores a respeito da matéria, mas que não faz sentido que isso aconteça, obviamente que não faz. Agora, nós temos aqui, julgo que todos, que ser capazes de tentar evitar estas situações no futuro, procurando um equilíbrio
que seja uma concertação entre as coisas e assegurando a melhor fiscalização. Onde é que vamos buscar esse equilíbrio? É preciso reforçar a fiscalização neste domínio para garantir isso? Temos vários mecanismos para o reforçar. Por exemplo, quem faz a fiscalização dessas entidades, pode fazê-lo, e de certeza que não foi novidade quando descobriu que havia 90% naquele momento. Portanto, se a questão não tivesse tido o impacto mediático que teve, a senhora Ministra não estaria agora a dizer, bom, felizmente voltamos a uma situação de normalidade no Porto de Setúbal. E muito menos o PCP diria, vale a pena lutar. Teríamos aqui a dizer coisas seguramente muito diferentes. A questão é que o problema se pôs de uma forma muito crítica e que, devemos ser honestos, alguns de nós nem tínhamos a percepção da dimensão do problema. E eu aí tenho que dizer que o PCP, mais de uma vez, alertou para essa questão. Essa é a verdade dos factos e é indesmentível e eu não vou dizer aqui coisa diferente. E, portanto, eu acho que se está melhor. Eu não gostei da forma como o processo foi conduzido. Houve ali momentos em que se falou na requisição civil, houve a questão da Marinha, houve ali várias questões que são preocupantes e que foram jogadas ali à última hora. Houve contactos do Governo ao mais alto nível, que eu não sei, que não foram da senhora Ministra, mas foi do Ministro Pedro Cisa de Vieira e outros, com o embaixador alemão e outras coisas que eu não sei se cumpriram a lei, não sei se cumpriram a lei nas decisões que vieram a tomar e nas diligências que fizeram a respeito da matéria. Tenho muitas dúvidas e não imputo responsabilidades à senhora Ministra em relação a essa matéria, mas acho é que temos que procurar aqui, se for preciso, fazermos algum aperfeiçoamento de natureza legislativa para robustecer o quadro de proteção e garantir o equilíbrio, nós estamos disponíveis para o fazer. Muito obrigado. Vou terminar, Sr. Presidente. Nós estamos disponíveis para o fazer porque achamos que as relações laborais, naquele porto em concreto, estavam desmesuradamente desequilibradas e que isso tem que conseguir encontrar aqui um equilíbrio. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais... Muito obrigado.